O aroma a canela e maçãs assadas preenchia a casa dos Pereira naquela véspera de Natal, um perfume que se misturava com a alegria contida da quadra. Flocos de neve dançavam preguiçosamente do lado de fora da janela, em Alfama, criando um cenário perfeito para a noite festiva. Sofia, com os seus 10 anos, sentava-se no tapete felpudo da sala, fazendo caretas para os seus irmãos gêmeos de 3 meses, Tiago e Miguel. Os bebés arrulhavam e riam, os seus olhos brilhantes a refletir as decorações cintilantes da árvore de Natal. Sofia, querida, podes olhar pelos meninos só mais 1 minuto? Chamou Isabel da cozinha, o seu tom gentil misturado com o tilintar de talheres e panelas. Claro, mãe, respondeu Sofia, fazendo cócegas nas barrigas rechonchudas dos gêmeos. Na cozinha, Antônio, ainda com o seu velho casaco de bombeiro sobre a camisa festiva, abraçou Isabel por trás enquanto ela dava os toques finais no peru. 25 anos no Corpo de Bombeiros e esta é a primeira véspera de Natal que passo inteiramente em casa, murmurou Antônio, beijando o pescoço de Isabel. Isabel virou-se, sorrindo, e não podia ser mais perfeita, com a nossa família toda junta. Um estrondo súbito fez o casal separar-se, alarmado. Antônio correu para a sala, com Isabel logo atrás dele. Sofia estava ali, de olhos arregalados de medo. Pai? O que foi isso? Antes que Antônio pudesse responder, um clarão laranja iluminou a janela, seguido por um calor intenso que parecia irradiar das paredes. Fogo! Gritou Antônio, os seus instintos de bombeiro a assumirem o controlo. Isabel, pega nos bebés. Sofia, comigo. Sofia ficou paralisada, o pânico a tomar conta dela. O som de vidro a estilhaçar-se ecoou pela casa enquanto as chamas começavam a lamber as cortinas. Sofia! A voz de Antônio cortou o medo. Lembra-te do que te ensinei. Respira fundo, mantenha calma. As palavras do seu pai penetraram na névoa de terror. Sofia assentiu, respirando fundo e de forma constante. Boa, querida. Agora, vai buscar a manta de emergência ao armário e enrola os gêmeos. Com as mãos a tremer, Sofia pegou na manta a prova de fogo que o seu pai sempre mantinha por perto. Isabel colocou Tiago e Miguel nos braços de Sofia, as lágrimas a rolarem pelas suas bochechas enquanto tossia com o fumo que enchia rapidamente a sala. Vai com a tua irmã, gritou Isabel por cima do crepitar das chamas. Sem ti, não, respondeu Antônio, puxando Isabel para mais perto. Sofia, com os gêmeos seguros nos braços, olhou para os pais. O medo nos seus olhos era palpável, mas havia algo mais. Determinação. Sofia, corre, ordenou Antônio. Lembra-te do plano de fuga. Vai para o quartel dos bombeiros. Não olhes para trás. Com um último olhar angustiado para os pais, Sofia correu em direção à porta das traseiras, os bebés a chorar nos seus braços. O calor era intenso, o fumo espesso. Ela podia ouvir a madeira a ranger e a desabar atrás dela. Ao emergir no quintal, Sofia ofegou com o ar frio da noite. A neve sob os seus pés derretia com o inferno atrás dela. Sem parar, ela correu, os seus pés descalços a afundarem-se na neve enquanto atravessava o quintal. As ruas de Alfama estavam um caos. Os vizinhos saíam das suas casas, a gritar e a apontar. O fogo não se limitava à casa dos Pereira. Várias casas vizinhas também estavam em chamas. Sofia continuou a correr, os pulmões a arderem com o esforço e o fumo. Os gêmeos choravam, os seus pequenos rostos vermelhos de calor e medo. As palavras do seu pai ecoavam na sua mente. Vai para o quartel dos bombeiros, não olhes para trás. Mas ela não conseguiu evitar. No meio da rua, Sofia virou-se. A sua casa estava a ser engolida pelas chamas, uma visão infernal contra o céu noturno. Por um breve momento, ela pensou ter visto 2 figuras na janela do andar de cima, abraçadas. Mãe! Pai! Gritou Sofia, a sua voz perdida no rugido do fogo e no caos à sua volta. Um estrondo ensurdecedor cortou a noite quando o telhado desabou. Sofia sentiu como se o seu coração tivesse sido arrancado do peito. As lágrimas turvaram a sua visão enquanto se forçava a continuar a correr. As ruas passavam como um borrão.
o peso dos gêmeos nos seus braços parecendo aumentar a cada passo. As sirenes soavam ao longe, aproximando-se. Sofia concentrou-se na imagem do quartel dos bombeiros na sua mente. Era para lá que ela precisava de ir. Era lá que encontraria ajuda. Era lá que os seus pais a encontrariam, tentava convencer-se. Com os pulmões em fogo e os músculos a gritarem de exaustão, Sofia finalmente avistou as luzes do quartel. Reunindo as suas últimas reservas de força, ela acelerou. "Ajuda!" gritou ela, a sua voz rouca e desesperada. "Por favor, ajudem!" As portas do quartel abriram-se e figuras de uniforme correram na sua direção. Sofia cambaleou os últimos passos antes de desmaiar nos braços de uma bombeira. "Os meus irmãos", ofegou ela, levantando os gêmeos. "Salvem os meus pais." Enquanto a consciência se desvanecia, a última visão de Sofia foi o céu noturno. Não eram estrelas que ela via, mas cinzas, milhares de pequenas brasas brilhantes a subirem na escuridão, levando consigo os restos da sua antiga vida. O mundo escureceu e Sofia mergulhou na inconsciência, sem saber que a sua vida e a dos seus irmãos tinha mudado para sempre naquela noite de Natal. O alarme soou pelo Bombeiros Voluntários de Lisboa, um som estridente que cortou a quietude da noite de Natal. Maria, a bombeira de serviço, levantou-se de um salto, o coração a bater com a adrenalina familiar. Mas o que viu quando abriu as portas do quartel fê-la gelar por um momento. Uma menina, com não mais de 10 anos, cambaleava na sua direção, os seus pés descalços deixando rastros de sangue na neve. Nos seus braços, ela carregava um embrulho que se movia e emitia sons fracos. "Ajuda!" sussurrou a menina, a sua voz quase inaudível, antes de desmaiar. Maria agiu num piscar de olhos, apanhando a menina e o embrulho antes que caíssem no chão. O cheiro a fumo era intenso. "João! Tomé! Preciso de ajuda aqui!" gritou Maria, levando as crianças para dentro. Os seus colegas correram, os olhos a arregalarem-se com a cena. João pegou na menina inconsciente dos braços de Maria, enquanto Tomé ajudava com o embrulho. "Meu Deus!" ofegou Tomé ao desembrulhar a manta. "São bebés, gêmeos." Os seus pequenos rostos estavam manchados de fuligem, os seus gemidos fracos e interrompidos por tosses. "Chamem uma ambulância", ordenou Maria, iniciando os procedimentos de primeiros socorros nos gêmeos. Os seus dedos tremiam ligeiramente enquanto verificava as suas vias respiratórias. A sala encheu-se de uma atividade frenética. O capitão Silva saiu do seu gabinete, o rosto uma máscara de preocupação. "O que aconteceu?" "Fogo, senhor", respondeu João, a trabalhar na menina mais velha. Ela chegou a carregar os bebés. Maria concentrou-se nos gêmeos, o seu treino a assumir o controlo. Ela limpou suavemente as suas bocas e narizes, murmurando palavras de conforto enquanto trabalhava. "Vá lá, pequeninos, respirem por mim." Como se respondessem ao seu apelo, um dos bebés soltou um choro forte, seguido pelo outro. Maria sentiu uma onda de alívio. "Bons meninos", sussurrou ela, lágrimas de gratidão a brilharem nos seus olhos. Um som de tosse chamou a sua atenção. A menina mais velha estava a acordar, os seus olhos a abrirem-se em pânico. "Os bebés", chorou ela, tentando levantar-se. "Calma, querida", disse João gentilmente, segurando-a. "Os teus irmãos estão bem, estão com a Maria." A menina virou a cabeça, os seus olhos encontrando os de Maria. O alívio no seu olhar era palpável. "Tu salvaste-os", disse Maria, a sua voz embargada pela emoção. "Foste tão corajosa." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto manchado de fuligem da menina. "Os meus pais", soluçou ela, "eles ainda estavam lá dentro." Um silêncio pesado caiu sobre o quartel, quebrado apenas pelo som distante das sirenes. "Como te chamas, querida?" perguntou o capitão Silva gentilmente, ajoelhando-se ao lado dela. A menina engoliu em seco, parecendo de repente mais pequena e frágil. "Sofia", sussurrou ela. "Sofia Pereira." O impacto foi imediato. Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. À sua volta, viu choque e incredulidade nos rostos dos seus colegas.
Pereira? Repetiu o capitão, a sua voz a tremer. Filha do Antônio e da Isabel Pereira? Sofia assentiu, mais lágrimas a caírem. O capitão Silva cambaleou para trás, apoiando-se numa mesa próxima para se apoiar. O seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de horror. Meu Deus, murmurou ele. Antônio. A constatação atingiu-os a todos como uma onda. Antônio Pereira, um bombeiro reformado, um herói local, um amigo querido. Isabel, a sua esposa, conhecida pelo seu trabalho voluntário na comunidade. O primeiro soluço veio de João, um som gutural de dor que pareceu abrir comportas. Em segundos, o quartel encheu-se de choro abafado e lágrimas silenciosas. Maria sentiu o seu próprio coração partir-se. Ela tinha trabalhado com o Antônio durante anos, assistido ao seu casamento com a Isabel e celebrado quando souberam que a Sofia estava a caminho. Segurando os gêmeos com mais força, ela olhou para Sofia. A menina observava a cena com confusão e dor, como se só agora estivesse a compreender verdadeiramente a magnitude da sua perda. Maria moveu-se, sentando-se ao lado de Sofia com os bebés. Sem uma palavra, Sofia encostou-se a ela, o seu pequeno corpo a tremer com soluços. Lamento muito, querida, sussurrou Maria, a sua voz embargada. Lamento tanto, tanto. O capitão Silva recompôs-se, limpando as lágrimas com as costas da mão. As equipas de resgate estão a caminho da casa dos Pereira, informou ele, a sua voz rouca. Faremos tudo o que pudermos. Mas o olhar que trocou com Maria dizia tudo. Ambos sabiam que, dada a condição de Sofia e dos gêmeos, as hipóteses eram escassas. O som das sirenes a aproximarem-se aumentou, e logo os paramédicos entraram no quartel. Enquanto examinavam as crianças, Maria sentiu-se incapaz de largar a mão de Sofia. Eles precisam de ir para o hospital, disse um dos paramédicos, para observação. Maria assentiu, depois olhou para Sofia. Eu vou contigo, está bem? Não te vou deixar sozinha. Sofia apertou-lhe a mão em resposta, os seus olhos cheios de medo e gratidão. Enquanto se preparavam para sair, Maria chamou o capitão Silva à parte. Senhor. Vai com eles, Maria, disse ele suavemente. Eles precisam de ti agora. Maria hesitou, depois falou baixinho. Quando tivermos notícias sobre o Antônio e a Isabel. O capitão assentiu, compreendendo. Eu ligo-te pessoalmente. Maria engoliu o nó na garganta e voltou-se para as crianças. Ao ajudar a colocar Sofia e os gêmeos na ambulância, ela fez uma promessa silenciosa. Vou cuidar de vocês, murmurou ela. Aconteça o que acontecer. As portas da ambulância fecharam-se e eles partiram para o hospital, deixando para trás um quartel de bombeiros em luto, unidos na sua dor pela perda de um dos seus e determinados a honrar o seu legado, cuidando dos filhos que ele deixou para trás. A madrugada trouxe um cenário de desolação onde antes havia uma rua festiva. Agora, apenas destroços fumegantes permaneciam, acompanhados pelo cheiro amargo de madeira carbonizada. Bombeiros exaustos, após uma noite a combater as chamas, procuravam entre as cinzas com os rostos marcados por fuligem e tristeza. O capitão Silva parou em frente ao que restava da casa dos Pereira, o seu olhar fixo nas ruínas enegrecidas. Cada pedaço de madeira carbonizada parecia uma tonelada a pesar no seu coração. Capitão, chamou uma voz suave. Era o Ricardo, um dos investigadores de incêndios. Encontramos algo. Silva fechou os olhos por um momento, preparando-se. Com um aceno de cabeça, ele seguiu Ricardo para o esqueleto da casa. O chão rangeu perigosamente sob os seus pés enquanto avançavam. Ricardo parou perto do que antes fora a escadaria para o segundo andar. Ali, apontou ele, a voz a tremer ligeiramente. Silva olhou e sentiu o coração afundar. 2 corpos, abraçados, parcialmente cobertos por destroços. Mesmo na morte, Antônio e Isabel Pereira pareciam estar a proteger-se um ao outro. Meu Deus, Antônio, murmurou Silva, caindo de joelhos. Por que é que não saíste? Ricardo colocou uma mão no ombro do capitão.
Pelo que conseguimos reconstruir, parece que ficaram presos a tentar chegar aos quartos das crianças. Silva assentiu, incapaz de falar. Antônio, sempre o herói, até ao fim. Enquanto a equipa trabalhava para remover os corpos, Silva recuou e pegou no telemóvel. Tinha uma chamada a fazer, uma promessa a cumprir. No hospital, Maria sentava-se ao lado da cama de Sofia, observando a menina dormir agitadamente. Os gêmeos estavam em incubadoras próximas, os seus pequenos peitos a subirem e a descerem ritmicamente. O telemóvel vibrou no seu bolso. Maria atendeu, o coração a acelerar quando viu o nome do capitão Silva. Senhor, atendeu ela, a sua voz baixa para não acordar Sofia. Maria, a voz do capitão estava rouca. Nós encontramo-los. Maria fechou os olhos, lágrimas silenciosas a rolarem pelas suas bochechas. Ela não precisava de perguntar mais nada. Eu compreendo, respondeu ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. Como estão as crianças? Perguntou Silva após um momento de silêncio. Estáveis, os gêmeos estão a responder bem ao tratamento. A Sofia? Maria olhou para a menina a dormir. Ela está a lutar. Maria, temos outro problema, continuou Silva. As assistentes sociais estão a caminho. Querem discutir o futuro das crianças. Maria sentiu uma onda de proteção a invadir-lhe. Entendido, senhor. Estarei à espera. Mal tinha desligado, Sofia começou a mexer-se, murmurando durante o sono. Não. Fogo. Mãe. Pai. Shhh. Está tudo bem, sussurrou Maria, segurando a mão de Sofia. Estás segura. Os olhos de Sofia abriram-se de repente, cheios de terror. Maria, ofegou ela, agarrando-se à bombeira. Estou aqui, querida, disse Maria, abraçando-a, sentindo o pequeno corpo tremer. Estou aqui mesmo. Sofia chorou silenciosamente nos braços de Maria por longos minutos. Quando finalmente se acalmou, olhou para Maria com os olhos vermelhos e inchados. Eles não voltaram, pois não? Perguntou ela numa voz pequena e quebrada. Maria sentiu o coração despedaçar-se. Não, querida. Eles não voltaram. Sofia assentiu lentamente, como se já soubesse a resposta. O que acontece conosco agora? Antes que Maria pudesse responder, bateram à porta. Uma mulher de meia idade entrou, seguida pelo capitão Silva. Bom dia, disse a mulher, a sua voz profissional mas gentil. Sou a Beatriz, dos serviços sociais. Precisamos de discutir algumas coisas. Maria sentiu Sofia encolher-se contra ela. Não é uma boa altura, começou ela, mas Beatriz interrompeu-a. Infelizmente, não podemos adiar. Precisamos de determinar um lar temporário para as crianças o mais rápido possível. O que se seguiu foi uma discussão tensa, com as vozes a elevarem-se ocasionalmente. Beatriz falou de protocolos e procedimentos, enquanto Maria e o capitão Silva argumentavam que as crianças precisavam de familiaridade e estabilidade. Sofia observava tudo, de olhos arregalados, o seu medo a crescer visivelmente. Finalmente, Maria levantou-se, a sua voz firme. Eu fico com eles. Todos na sala viraram-se para ela, surpreendidos. Maria, começou o capitão Silva, mas ela interrompeu-o. Eu conhecia o Antônio e a Isabel. Eram meus amigos. Estas crianças conhecem-me. Posso oferecer um lar estável e seguro enquanto tudo isto se resolve. Beatriz parecia cética. Menina, Maria Santos. Menina Santos, compreendo o seu desejo de ajudar, mas há procedimentos a seguir. Avaliações, visitas domiciliárias. Então faça-as, respondeu Maria determinada. Mas não separe estas crianças. Já perderam demasiado. O capitão Silva interveio. Posso garantir o caráter da Maria. Ela é uma das melhores bombeiras que já conheci. Se ela diz que pode cuidar destas crianças, eu acredito nela. Beatriz olhou de Maria para o capitão, depois para Sofia, que se agarrava a Maria como se a sua vida dependesse disso. Com um suspiro, Beatriz assentiu. Está bem. Podemos arranjar uma tutela temporária enquanto avaliamos a situação. Mas vai exigir muito trabalho, menina Santos. Maria olhou para Sofia, depois para os gêmeos nas suas incubadoras. Estou pronta.
As horas seguintes foram um turbilhão de papelada e arranjos. Ao cair da noite, Maria encontrava-se em casa com 3 crianças assustadas e traumatizadas. Sofia recusava-se a dormir, com medo de que Maria desaparecesse se ela fechasse os olhos. Os gêmeos, sentindo a tensão no ar, choravam incessantemente. Maria movia-se de um quarto para o outro a acalmar bebés, a confortar Sofia, a lutar contra o seu próprio cansaço e luto. Por volta das 3 da manhã, com os gêmeos finalmente a dormir, Maria encontrou Sofia encolhida no sofá da sala, a olhar fixamente para a árvore de Natal, que Maria não tivera tempo de desmontar. "Olá, pequenina", disse Maria suavemente, sentando-se ao lado dela. "Não tem sono?" Sofia abanou a cabeça, os seus olhos ainda fixos nas luzes cintilantes. "De cada vez que fecho os olhos, vejo o fogo." Maria sentiu o coração apertar-se. Gentilmente, ela puxou Sofia para perto, envolvendo-a num abraço. "Sabes, o teu pai disse-me uma vez algo sobre o fogo", começou Maria, a sua voz suave na escuridão da sala. "Ele disse que o fogo pode destruir, mas também pode purificar. Pode acabar com o velho, mas também abre espaço para que algo novo cresça." Sofia olhou para ela, lágrimas a brilharem nos seus olhos. "Como pode sair algo de bom disto?" Maria beijou o topo da cabeça de Sofia. "Não sei, querida, mas prometo que vamos descobrir juntos. Está bem?" Lentamente, os olhos de Sofia ficaram pesados. Maria continuou a segurá-la, murmurando palavras de conforto até que a menina finalmente adormeceu. Ao olhar para a criança nos seus braços, Maria fez uma promessa silenciosa a Antônio e Isabel. Ela cuidaria dos seus filhos, acontecesse o que acontecesse. Das cinzas desta tragédia, ela ajudaria a construir algo novo, algo bom. Com esse pensamento, Maria finalmente permitiu que as suas próprias lágrimas caíssem, silenciosas, na noite de Natal que tinha mudado tudo. O choro de um bebê acordou Maria antes do nascer do sol. Ela levantou-se automaticamente, com os olhos pesados, e tropeçou até o berçário improvisado dos gêmeos. Desta vez era o Tiago, o seu pequeno rosto vermelho, enquanto chorava. "Shh, está tudo bem, pequenino?", murmurou Maria, levantando-o gentilmente. O cheiro a fralda suja atingiu-a. "Ah, já percebi. Vamos tratar disso." Enquanto mudava o Tiago, Maria olhou para o Miguel, que ainda dormia pacificamente. Era um milagre que um não acordasse o outro com o choro. Com o Tiago limpo e alimentado, Maria instalou-o de volta no berço. Estava prestes a voltar para a cama, quando ouviu um grito abafado do quarto de Sofia. Correndo, Maria encontrou Sofia sentada, de olhos arregalados de terror, as mãos a agarrarem os lençóis. "Sofia, querida, o que se passa?", perguntou suavemente, sentando-se na beira da cama. "Fogo", gaguejou Sofia, lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. "Vi o fogo outra vez." Maria puxou Sofia para um abraço apertado, sentindo o coração da criança a acelerar contra o seu peito. "Foi só um pesadelo, querida. Estás segura aqui." Sofia soluçou contra o ombro de Maria. "Quero a minha mãe", sussurrou ela, a sua voz a quebrar-se. Maria engoliu o nó na sua própria garganta. "Eu sei, querida. Eu sei." Ficaram assim por muito tempo, Maria a embalar gentilmente Sofia, até os soluços da menina diminuírem. Quando Sofia finalmente se acalmou, Maria olhou para o relógio. 5h30 da manhã. "Que tal um chocolate quente?", sugeriu ela, tentando sorrir. Sofia assentiu timidamente, e juntas foram para a cozinha. Enquanto Maria preparava as bebidas, ela observava Sofia, notando as olheiras escuras sob os olhos da menina, a forma como ela se encolhia com ruídos súbitos. O dia começou cedo e intenso. Depois do pequeno almoço, Maria apressou-se para preparar todos para as consultas médicas. Vestir e alimentar 2 bebés e uma criança traumatizada provou ser mais desafiador do que qualquer incêndio que ela já tivesse combatido. No hospital, o pediatra examinou os gêmeos cuidadosamente, a sua testa franzida de preocupação.
Eles ainda têm alguns problemas respiratórios, explicou ele a Maria. A inalação de fumo pode ter efeitos a longo prazo. Teremos de os monitorizar de perto. Maria assentiu, sentindo o peso da responsabilidade nos seus ombros. O que posso fazer para ajudar? O médico prescreveu uma série de tratamentos e medicamentos, explicando cada um em detalhe. Maria absorveu tudo, determinada a fazer o que fosse necessário para a saúde dos gêmeos. Entretanto, Sofia passou pela sua própria avaliação com uma psicóloga infantil. Quando a sessão terminou, a médica chamou Maria à parte. A Sofia está a lidar com um trauma grave, explicou ela em voz baixa. Vai precisar de terapia regular e muito apoio emocional. Maria olhou para Sofia, sentada em silêncio na sala de espera, a abraçar um ursinho de peluche que uma enfermeira lhe tinha dado. Farei o que for preciso, prometeu Maria. De volta à casa, Maria viu-se a fazer malabarismos para alimentar os gêmeos, preparar o almoço para a Sofia e tentar manter a casa em ordem. Mal teve tempo para verificar as suas mensagens no telemóvel. Havia várias chamadas perdidas do Capitão Silva. Com um suspiro, Maria retribuiu a chamada enquanto observava Sofia a brincar distraidamente com a sua comida. Maria, a voz do capitão soou aliviada. Como estão as coisas? Desafiantes, admitiu Maria. Mas estamos a conseguir. Ouve, continuou Silva. Sei que estás de licença para cuidar das crianças, mas precisamos de ti no quartel esta tarde. Há uma reunião importante sobre o incêndio. Maria fechou os olhos, sentindo uma pontada de culpa. O seu dever como bombeira e a sua nova responsabilidade para com as crianças estavam em conflito. Eu não tenho a certeza se posso deixar as crianças, capitão, começou ela. Já pensei nisso, interrompeu Silva. A Teresa, mulher do João, ofereceu-se para ficar com eles por algumas horas. Maria hesitou, olhando para Sofia e depois para os gêmeos a dormir no parque. Está bem, concordou ela finalmente. Estarei aí. Quando Teresa chegou, Maria passou quase meia hora a explicar as rotinas dos bebés e as necessidades de Sofia. Sofia observou tudo com olhos ansiosos. Vais voltar, não vais? Perguntou Sofia quando Maria estava prestes a sair, a sua voz a tremer ligeiramente. Maria ajoelhou-se para olhar Sofia nos olhos. Prometo que volto, querida. Sempre. Sofia assentiu, mas os seus olhos ainda estavam cheios de medo. Maria abraçou-a com força antes de sair, o seu coração pesado. No quartel, a atmosfera era sombria. A reunião foi longa e emocionalmente desgastante, com discussões sobre a causa do incêndio, os procedimentos de resposta e como honrar a memória de Antônio Pereira. Quando finalmente terminou, Maria estava exausta. Estava prestes a sair quando o capitão Silva a chamou à parte. Como estás a lidar com tudo isto? A sério, Maria? Perguntou ele gentilmente. Maria hesitou, depois baixou um pouco as suas defesas. É difícil, capitão. Mais difícil do que alguma vez imaginei. Mas estas crianças precisam de mim. Silva assentiu, colocando uma mão reconfortante no seu ombro. Não estás sozinha nisto, Maria. Estamos todos aqui para ajudar. Para provar o seu ponto, vários colegas aproximaram-se, oferecendo palavras de apoio e promessas de ajuda. Maria sentiu uma onda de gratidão pela sua família de bombeiros. Ao regressar à casa, Maria encontrou Sofia a dormir no sofá, um livro de histórias aberto no seu peito. Teresa relatou que o dia tinha sido calmo, com apenas alguns momentos de ansiedade de Sofia. Depois de Teresa sair, Maria sentou-se ao lado de Sofia, afastando gentilmente o cabelo da menina do seu rosto. Sofia mexeu-se, os seus olhos a abrirem-se lentamente. Voltaste, murmurou ela sonolenta, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Eu prometi que voltava, não prometi? Respondeu Maria suavemente. Sofia aninhou-se mais perto de Maria, que envolveu os seus braços à volta da menina. Naquele momento, com os gêmeos a dormirem pacificamente e Sofia segura ao seu lado, Maria sentiu um renovado sentido de determinação.
Seria difícil, sim, haveria dias desafiadores e noites sem dormir. Mas ao olhar para o rosto sonolento de Sofia, Maria sabia que faria tudo de novo, sem hesitação. Esta era a sua nova normalidade agora. Um lar temporário que Maria começava a perceber que poderia tornar-se muito mais do que isso. Com o apoio dos seus colegas bombeiros e a sua própria força interior, ela enfrentaria todos os desafios, porque estas crianças, que tinham chegado a ela no meio do fogo e da tragédia, já tinham encontrado um lugar permanente no seu coração. Maria olhava para o relatório preliminar da investigação do incêndio, o coração a acelerar a cada linha que lia. As palavras origem suspeita e possível ato criminoso saltavam da página, perturbando a sua mente já sobrecarregada. Isto não faz sentido, murmurou ela, passando a mão pelo cabelo em frustração. O capitão Silva, sentado do outro lado da secretária no seu gabinete, no quartel dos bombeiros, suspirou pesadamente. Eu sei, Maria. Mas as provas não mentem. O padrão de propagação do fogo, múltiplos pontos de origem, isto não foi um acidente. Maria fechou os olhos, sentindo uma onda de náuseas. A ideia de que alguém pudesse ter deliberadamente causado o fogo que matou o Antônio e a Isabel era quase insuportável. Mas quem faria isto? E por quê? Perguntou ela, a sua voz a tremer com emoção contida. Silva hesitou, depois puxou uma pasta grossa da sua gaveta. Pode ter algo a ver com o último caso do Antônio antes de ele se reformar. Maria pegou na pasta, os seus olhos a arregalarem-se ao ler o título. Operação Fênix Confidencial. O Antônio estava a investigar uma série de incêndios suspeitos, explicou Silva enquanto Maria folheava os documentos. Ele acreditava que havia uma rede organizada por trás deles, possivelmente envolvendo indivíduos de alto escalão. Maria sentiu um arrepio na espinha. Ele descobriu alguma coisa? Estava perto, respondeu Silva gravemente. Mas depois veio a sua reforma forçada. Um acidente durante uma chamada que o deixou com uma lesão no joelho. A mente de Maria girava com implicações. Acho que o forçaram a reformar-se para o impedir de continuar a investigação. Silva assentiu lentamente. É uma possibilidade que não podemos ignorar. Nesse momento, o telemóvel de Maria vibrou. Era uma mensagem da Teresa, a mulher do João, que estava a tomar conta das crianças. A Sofia teve outra crise. Está a perguntar por ti. Maria levantou-se abruptamente. Tenho de ir, disse ela a Silva, que assentiu em compreensão. A caminho de casa, Maria não conseguia parar de pensar nas revelações sobre o passado de Antônio. Ela sempre o conhecera como um bombeiro dedicado e um amigo leal. A ideia de que ele tinha estado envolvido em algo tão perigoso era perturbadora. Ao chegar à casa, Maria encontrou Sofia encolhida no sofá, os olhos vermelhos de tanto chorar. Olá, querida, disse Maria suavemente, sentando-se ao lado dela. Ouvi dizer que tiveste um dia difícil. Sofia atirou-se para os braços de Maria, a soluçar. Vi o fogo outra vez, sussurrou ela entre soluços. Mas desta vez havia um homem. Maria gelou. Um homem? Que homem, Sofia? Sofia afastou-se, os seus olhos distantes, como se estivesse a reviver a memória. Ele estava do lado de fora da casa, antes do fogo começar. O pai estava a gritar com ele. O coração de Maria acelerou. Poderia ser esta a peça que faltava no puzzle? Sofia, querida, consegues lembrar-te de mais alguma coisa sobre este homem? Perguntou Maria gentilmente, tentando não assustar a menina. Sofia franziu o sobrolho, concentrando-se. Ele tinha uma cicatriz aqui, apontou ela para a sua própria bochecha. Maria sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. A descrição era vaga, mas era um começo. Nos dias que se seguiram, Maria viu-se dividida entre cuidar das crianças e investigar secretamente o passado de Antônio. Ela reviu relatórios de incêndios antigos, falou discretamente com outros bombeiros e até fez algumas chamadas para contactos na polícia. Durante uma dessas investigações, Maria notou algo estranho. Um carro preto parecia estar estacionado na sua rua com mais frequência, sempre com alguém a observar a sua casa.
Uma noite, enquanto deitava os gêmeos, Maria viu uma figura a mover-se nas sombras do quintal. Os seus instintos de bombeira e agora os seus instintos maternais entraram em alerta máximo. Ela correu para o quarto de Sofia, o coração a bater descompassadamente. "Sofia, querida, acorda", sussurrou ela urgentemente. "Precisamos de jogar um joguinho, está bem? Vamos esconder-nos como nas escondidas." Sofia, ainda sonolenta, assentiu confusamente. Maria pegou nos gêmeos e, com as 3 crianças, trancou-se na cave, o seu telemóvel já a marcar o número do capitão Silva. "Há alguém aqui", sussurrou ela no momento em que ele atendeu. "Acho que eles estão atrás das crianças." "Estamos a caminho", respondeu Silva imediatamente. "Fica onde estás." Os minutos seguintes foram os mais longos da vida de Maria. Ela segurou as crianças perto de si, tentando manter a Sofia calma e os gêmeos em silêncio, enquanto ouvia atentamente qualquer som vindo de cima. Quando finalmente ouviu as sirenes a aproximarem-se, Maria soltou um suspiro de alívio. Mas ela sabia que isto era apenas o começo. Depois do incidente, com a casa rodeada por polícias e bombeiros, Maria tomou uma decisão. Ela não podia continuar apenas a reagir. Era hora de passar a ofensiva. "Capitão", chamou Silva à parte. "Preciso de saber tudo sobre a Operação Fênix." "Tudo." Silva estudou-a por um longo momento, depois assentiu gravemente. "Está bem, Maria, mas tens de perceber que, uma vez que entres neste caminho, não há volta a dar." Maria olhou para Sofia, que estava a ser confortada pela Teresa, e para os gêmeos a dormirem nos braços de João. A sua determinação solidificou-se. "Eu percebo", respondeu ela firmemente. "Mas estas crianças são a minha responsabilidade agora. Farei o que for preciso para as manter seguras." As sombras do passado de Antônio Pereira estavam a projetar-se sobre o presente, ameaçando o futuro dos filhos que ele tinha deixado para trás. Maria sabia que os dias que se avizinhavam seriam perigosos, mas estava pronta para enfrentar o que viesse. Porque agora já não se tratava apenas de descobrir a verdade. Tratava-se de proteger a sua nova família, custasse o que custasse. O aroma das panquecas enchia a cozinha enquanto Maria habilmente virava uma na frigideira. Ao seu lado, Sofia, de pé num banquinho, mexia mais massa com uma concentração intensa. "Assim, Sofia?" perguntou a menina, segurando a tigela para inspeção. Maria sorriu, sentindo uma onda de orgulho. "Perfeito, querida. Estás a ficar muito boa nisto." O som de choro veio do intercomunicador dos bebés. Maria virou-se para ir, mas Sofia surpreendeu-a. "Eu vou lá, mãe Maria", disse Sofia, saltando do banquinho. "Tu acaba as panquecas." Maria observou, comovida, enquanto Sofia corria para o quarto dos gêmeos. Nas últimas semanas, a menina tinha assumido com entusiasmo o papel de ajudante oficial com os seus irmãos. Seguindo Sofia até ao quarto, Maria parou à porta, observando em silêncio. Sofia já estava debruçada sobre o berço de Miguel, falando suavemente. "Está tudo bem, Miguelito", murmurou ela, estendendo a mão para esfregar a barriga do bebê. "A mana está aqui." Como por magia, os soluços de Miguel diminuíram, substituídos por gorgolejos felizes. Maria sentiu o coração expandir-se de amor por estas crianças que tinham entrado tão inesperadamente na sua vida. O dia continuou na sua nova rotina familiar. Depois do pequeno almoço, era hora do check-up médico dos gêmeos. No consultório do pediatra, Maria segurava o Tiago enquanto o médico o examinava. Sofia, sentada na cadeira ao lado, segurava cuidadosamente o Miguel. "Bem, tenho ótimas notícias", anunciou o médico com um sorriso. "A função pulmonar deles melhorou significativamente. Estão a fazer um progresso real." Maria soltou um suspiro de alívio que não tinha percebido que estava a aprender. "Isso é maravilhoso, doutor." "Ouviste, Miguelito?" sussurrou Sofia para o bebê nos seus braços. "Estás a ficar mais forte." Como em resposta, Miguel soltou uma pequena gargalhada, o seu primeiro sorriso real. O som encheu a sala, fazendo todos sorrirem. "Olha!" exclamou Sofia, os seus olhos a brilharem.
Ele sorriu para mim. Maria sentiu as lágrimas virem-lhe aos olhos. Momentos como este faziam todas as noites sem dormir e os dias estressantes valerem a pena. De volta à casa, Maria encontrou uma mensagem de Beatriz, a assistente social. Preciso de fazer uma visita de acompanhamento, dizia a mensagem. Amanhã à tarde seria conveniente? Maria sentiu um nó no estômago. Embora soubesse que estas visitas eram necessárias, não conseguia deixar de se sentir ansiosa. Na manhã seguinte, enquanto Maria preparava a casa para a visita de Beatriz, ouviu uma comoção na porta da frente. Ao abri-la, encontrou um grupo dos seus colegas bombeiros, liderados pelo capitão Silva. Viemos ajudar com algumas reparações, explicou Silva com um sorriso. Pensamos que precisavas de uma mãozinha. Maria ficou sem palavras, comovida com a sua demonstração de apoio. Ao longo do dia, a casa encheu-se com o som de martelos, risos e conversas animadas. Sofia seguia os bombeiros, fascinada, fazendo perguntas intermináveis sobre os seus trabalhos. Quando Beatriz chegou para a sua visita, foi recebida por uma cena de atividade familiar e apoio comunitário. Maria notou o olhar de aprovação nos olhos de Beatriz enquanto ela observava Sofia a ajudar um dos bombeiros a pintar uma parede. Após a inspeção, Beatriz chamou Maria à parte. Devo dizer, Maria, estou impressionada. As crianças parecem estar a adaptar-se bem. Maria assentiu, mas hesitou. Elas são incríveis. Às vezes preocupo-me se estou a fazer o suficiente. Beatriz sorriu gentilmente. É natural sentir-se assim, mas pelo que vejo, está a proporcionar exatamente o que estas crianças precisam: estabilidade, amor e apoio. As palavras de Beatriz aliviaram alguns dos medos que Maria vinha a guardar. Talvez ela realmente conseguisse fazer isto. Naquela noite, depois de todos terem saído e os gêmeos estarem a dormir, Maria encontrou Sofia sentada em silêncio na varanda das traseiras. Olá, querida, disse Maria suavemente, sentando-se ao lado dela. Em que estás a pensar? Sofia ficou em silêncio por um momento, depois falou em voz baixa. Tenho saudades deles, do pai e da mãe. Maria sentiu o coração apertar-se. Eu sei, querida. É normal ter saudades deles. Às vezes, continuou Sofia, a sua voz a tremer ligeiramente. Tenho medo de me esquecer de como eles eram. Maria puxou Sofia para mais perto, abraçando-a com firmeza. Não vamos deixar que isso aconteça. Que tal começarmos um álbum de memórias? Podemos pôr fotografias e escrever histórias sobre eles. Sofia assentiu contra o peito de Maria, depois levantou o olhar. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia uma centelha de esperança neles. Maria, disse ela hesitante. Sim, querida. Sei que não és a minha mãe a sério, mas importas-te que te chame mãe às vezes? Só quando precisar mesmo. Maria sentiu como se o seu coração fosse explodir de emoção. Ela abraçou Sofia com mais força, lutando contra as suas próprias lágrimas. Claro que não me importo, meu amor, sussurrou ela. Podes chamar-me o que quiseres. Sofia relaxou no abraço, soltando um pequeno suspiro de alívio. Obrigada, mãe. A palavra pairou no ar da noite, carregada de significado. Maria sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, cheio de desafios e obstáculos. Mas naquele momento, com a Sofia nos seus braços e os gêmeos a dormirem pacificamente lá dentro, ela sentiu uma profunda certeza. Isto era família, não definida por sangue, mas por amor, pela escolha de estarem lá um para o outro, acontecesse o que acontecesse. E Maria sabia, com cada fibra do seu ser, que faria qualquer coisa para proteger e amar estas crianças que se tinham tornado o seu mundo inteiro. Maria acordou de repente, o coração a acelerar. Algo a tinha despertado, um ruído fora do comum. Ela levantou-se em silêncio, anos de treino como bombeira a aguçarem os seus sentidos. Aproximando-se da janela, viu uma figura a mover-se rapidamente pelo quintal. Não era a primeira vez nas últimas semanas que notara atividade estranha à volta da casa. Com os cabelos em pé,
Maria verificou todas as portas e janelas antes de se dirigir ao quarto dos gêmeos. Encontrou Sofia já lá, sentada entre os dois berços, os olhos arregalados na penumbra. Sofia, o que estás a fazer acordada, querida? A protegê-los, sussurrou a menina, a sua voz firme, apesar do medo nos seus olhos. Ouvi um barulho. Maria sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Sofia estava a tornar-se mais protetora dos seus irmãos, um reflexo do trauma que tinha sofrido. Fizeste bem em ficar alerta, disse Maria suavemente, sentando-se ao lado de Sofia. Mas lembra-te, o meu trabalho é proteger-vos. Sofia assentiu com relutância, deixando-se guiar de volta para a cama. Mas mesmo depois de Maria a ter aconchegado, a menina manteve os olhos na porta, como uma pequena sentinela. Na manhã seguinte, Maria chegou ao quartel dos bombeiros para o seu turno, a sua mente ainda pesada com os acontecimentos da noite anterior. Foi recebida por um capitão Silva, visivelmente perturbado. Maria, precisamos de falar, disse ele, conduzindo-a ao seu gabinete. Lá dentro, Maria notou imediatamente vidro partido no chão, os restos do que tinha sido a janela do gabinete. O que aconteceu? Silva suspirou pesadamente. Vandalismo. Mas não só isso. Ele entregou a Maria um pedaço de papel amachucado. Encontramos isto com o tijolo que partiu a janela. Maria sentiu o sangue gelar ao ler a mensagem. Afasta-te das crianças, Pereira, ou haverá consequências. Isto não pode ser uma coincidência, murmurou Maria, a sua mente a correr. Primeiro estranhos à volta da casa, agora isto. Maria, disse Silva, a sua voz grave, acho que está na hora de considerarmos que tu e as crianças podem estar em perigo real. Nos dias que se seguiram, Maria mergulhou numa investigação frenética, usando os seus contactos no departamento de polícia e vasculhando os ficheiros antigos de Antônio. Ela desenterrou informações perturbadoras. Antônio Pereira tinha aparentemente feito alguns inimigos poderosos na sua última investigação. Nomes de empresários influentes e até de alguns funcionários corruptos começaram a surgir, todos potencialmente ligados a uma rede de incêndios criminosos que Antônio estava prestes a expor antes da sua reforma forçada. Uma noite, enquanto Maria examinava documentos espalhados pela mesa da cozinha, Sofia apareceu, a esfregar os olhos sonolentos. Mãe, chamou ela hesitantemente, a palavra ainda nova nos seus lábios. Está tudo bem, Sofia? Maria escondeu rapidamente os papéis mais incriminadores. Claro, querida. Apenas trabalho chato de adultos. Volta para a cama, está bem? Mas Sofia não se mexeu, os seus olhos subitamente alerta. Ela examinou a cozinha como se procurasse ameaças invisíveis. Há pessoas más atrás de nós, não há? Perguntou ela abruptamente. Maria sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como poderia ela explicar algo assim a uma criança que já tinha perdido tanto? Sofia. Eu ouvi-te a falar ao telefone, continuou Sofia, a sua voz a tremer ligeiramente. Sobre pessoas que magoaram o pai. Eles querem magoar-nos também. Maria ajoelhou-se, encontrando o olhar de Sofia. Ouve, meu amor, eu prometo-te que farei tudo, absolutamente tudo, para te manter a ti e aos teus irmãos seguros. Compreendes? Sofia assentiu. Depois surpreendeu Maria com um abraço apertado. Eu sei que vais. És forte, como o pai era. Essas simples palavras solidificaram a decisão de Maria. Na manhã seguinte, ela convocou uma reunião urgente com os seus colegas de maior confiança no quartel dos bombeiros. No quartel, Maria expôs a situação, partilhando as suas descobertas e preocupações. A sala ficou em silêncio de choque por alguns momentos, antes de entrar em erupção numa cacofonia de vozes determinadas. Estamos contigo, Maria, declarou João, o seu rosto geralmente jovial, endurecido pela resolução. O Antônio era um de nós, acrescentou Teresa, a mulher do João. O que significa que estas crianças são família, e nós protegemos a família. Um por um, todos na sala ofereceram a sua ajuda. Um plano começou a tomar forma. Turnos de vigilância à volta da casa de Maria,
investigações discretas sobre os suspeitos e preparativos para uma possível evacuação de emergência. À medida que os detalhes eram elaborados, Maria sentiu-se esmagada pela manifestação de solidariedade. Estas pessoas, os seus colegas e amigos, estavam dispostas a arriscar tudo para a proteger a ela e as crianças. De volta à casa, Maria começou preparativos secretos para uma possível fuga. Malas de emergência foram feitas e escondidas estrategicamente. Rotas de fuga foram planeadas e memorizadas. Sofia foi instruída sobre um jogo que talvez tivessem de jogar um dia, envolvendo sair de casa muito rápida e silenciosamente. Uma noite, enquanto Maria verificava as fechaduras pela enésima vez, ouviu um som do quarto dos gêmeos. Correndo para lá, encontrou Sofia a acalmar o Miguel, que tinha acordado a chorar. Está tudo bem, Miguelito", sussurrou Sofia. "A tua irmã mais velha está aqui. Nada de mal te vai acontecer." Maria observava da porta, o coração a encher-se de amor e determinação. Estas crianças, que já tinham perdido tanto, confiavam nela completamente. Ela não lhes falharia. Naquela noite, deitada na cama, mas incapaz de dormir, Maria refletiu sobre o quanto a sua vida tinha mudado. Apenas meses antes, ela era apenas mais uma bombeira dedicada. Agora, era uma mãe, uma protetora e, possivelmente, a única barreira entre estas crianças inocentes e pessoas perigosas que queriam silenciar a verdade que Antônio tinha descoberto. O medo estava lá, claro, medo do desconhecido, medo do fracasso. Mas, a sobrepor-se ao medo, estava uma resolução feroz. Maria sabia que faria qualquer coisa, enfrentaria qualquer ameaça, para manter a sua nova família segura. Quando o sono finalmente a reclamou, Maria fez uma promessa silenciosa a Antônio e Isabel Pereira. Ela continuaria o trabalho que eles tinham começado, protegeria os seus filhos e, custasse o que custasse, encontraria a verdade por trás do fogo que tinha mudado todas as suas vidas. As sombras podiam estar a fechar-se à sua volta, mas Maria estava determinada a ser a luz que as dissiparia, guiando Sofia, Tiago e Miguel em direção a um futuro seguro e cheio de amor. O grito de Sofia cortou o silêncio da noite, fazendo Maria saltar da cama e correr para o quarto da menina. Encontrou Sofia sentada, de olhos arregalados de terror, o corpo a tremer. "Sofia, querida, estou aqui", sussurrou Maria, envolvendo-a nos seus braços. "Vi-o outra vez", soluçou Sofia, agarrando-se a Maria. "Vi tudo outra vez." Maria acariciou o cabelo de Sofia, o coração apertado. Os pesadelos eram frequentes, mas algo neste parecia diferente. "Queres contar-me?" perguntou Maria suavemente. Sofia respirou fundo, tentando acalmar-se. Era a noite do incêndio. Mas havia mais. Lembrei-me de algo que não tinha visto antes. Maria sentiu um arrepio. "O que viste, Sofia?" "Um homem", sussurrou Sofia, o seu olhar distante. "Ele saiu da nossa casa mesmo antes do fogo começar. Ele estava a segurar algo. Parecia uma lata." O coração de Maria bateu com força. Esta podia ser a prova de que precisavam. "Sofia, tens a certeza? Consegues descrever o homem?" Sofia franziu o sobrolho, concentrando-se. Ele era alto, cabelo escuro e tinha uma cicatriz na cara, perto do olho. Maria sentiu como se o ar lhe tivesse sido arrancado dos pulmões. A descrição de Sofia correspondia a um dos suspeitos que ela e o capitão Silva tinham identificado na sua investigação secreta. "Fizeste muito bem em contar-me isto, Sofia", disse Maria, abraçando a menina com mais força. "És muito corajosa." Depois de finalmente acalmar Sofia e de a levar de volta para a cama, Maria viu-se a enfrentar um dilema agonizante. A informação que Sofia tinha fornecido podia ser crucial, potencialmente desmascarando toda a conspiração. Mas partilhá-la significaria envolver Sofia diretamente, possivelmente colocando-a em perigo ainda maior. Maria passou a noite acordada, a ponderar as suas opções. Pela manhã, com olheiras escuras sob os olhos e uma decisão difícil tomada, ela ligou para o capitão Silva. "Precisamos de falar", disse ela quando ele atendeu. "Em privado."
É sobre o caso. Encontraram-se num café tranquilo, longe do quartel. Maria partilhou a revelação de Sofia, observando o rosto de Silva passar por choque, raiva e, finalmente, determinação. Isto muda tudo, disse Silva, a sua voz baixa e intensa. Com esta informação, podemos finalmente avançar na investigação. Mas a que custo? Questionou Maria, a preocupação clara na sua voz. Se eles descobrirem que a Sofia se lembrou? Silva assentiu, compreendendo a gravidade da situação. Vamos manter isto entre nós, por agora. Usaremos a informação para guiar a nossa investigação, mas não mencionaremos a fonte. Mal sabiam eles que a sua conversa não tinha passado despercebida. Um homem sentado algumas mesas mais à frente levantou-se silenciosamente, fazendo uma chamada discreta enquanto saía do café à brasileira. Nos dias que se seguiram, Maria sentiu a tensão aumentar. Carros desconhecidos passavam lentamente pela sua rua com mais frequência. Uma vez, ela pensou ter visto o brilho metálico de uma câmara apontada para a sua casa. A gota de água veio na forma de outra carta anônima, entregue diretamente na sua caixa de correio. Sabemos o que a miúda viu. Afasta-te enquanto podes. O pânico que Maria sentiu foi rapidamente substituído por uma determinação feroz. Era hora de agir. Numa reunião de emergência com Silva e os seus colegas de maior confiança, Maria expôs a situação. A decisão foi unânime. Era hora de esconder Maria e as crianças. Descobrimos algo grande, revelou Silva, espalhando documentos sobre a mesa. A investigação de Antônio não era apenas sobre incêndios criminosos isolados. Ele tinha descoberto uma rede complexa que envolvia fraude de seguros, lavagem de dinheiro e, possivelmente, até tráfico de pessoas. O estômago de Maria revirou-se. A magnitude da conspiração era aterradora. Alguns nomes importantes estão envolvidos, continuou Silva. Empresários, políticos, até alguns membros da polícia. É por isso que eles estão tão desesperados para nos silenciar, concluiu Maria, o peso da situação a pressioná-la. O plano foi feito rapidamente. Maria e as crianças seriam levadas para um local seguro, uma quinta isolada na Serra da Estrela, propriedade da família de um dos bombeiros. Entretanto, Silva e a equipa continuariam a investigação, agora armados com nova informação. Naquela noite, Maria reuniu Sofia e os gêmeos, explicando que iriam fazer uma viagem surpresa. É por causa dos homens maus? Perguntou Sofia, os seus olhos sérios para além da sua idade. Maria hesitou, depois assentiu. Sim, querida, mas não te preocupes, estaremos seguros, e em breve isto vai acabar. Enquanto faziam as malas, Maria não conseguia deixar de sentir uma mistura de medo e determinação. Estavam a aproximar-se da verdade, mas o perigo nunca tinha sido mais real. No meio da noite, uma caravana discreta de 3 carros deixou a casa de Maria. Num deles, Maria conduzia com Sofia ao seu lado e os gêmeos presos em segurança nas suas cadeirinhas. Nos outros, bombeiros armados e alertas, prontos para qualquer coisa. À medida que as luzes da cidade se desvaneciam atrás deles, Maria lançou um último olhar pelo retrovisor. A sua vida tinha mudado irrevogavelmente desde aquela fatídica véspera de Natal. Agora, ela não era apenas uma bombeira ou uma mãe de acolhimento. Era uma protetora, uma investigadora, alguém disposta a enfrentar uma perigosa conspiração para proteger as crianças que se tinham tornado o seu mundo. A estrada à frente era incerta e cheia de perigo, mas Maria sabia que não estava sozinha. Com a verdade do seu lado e o apoio de amigos leais, ela estava preparada para enfrentar o que viesse. Enquanto o carro acelerava pela estrada escura, Maria fez uma promessa silenciosa a Antônio e Isabel Pereira. Ela descobriria a verdade, garantiria a justiça e, acima de tudo, manteria os seus filhos seguros. O confronto final aproximava-se e Maria estava determinada a vencer, custasse o que custasse. O silêncio da quinta isolada na Serra da Estrela foi quebrado pelo som estridente de um alarme. Maria acordou instantaneamente, o corpo tenso e alerta. Correu para o quarto das crianças, encontrando Sofia já de pé, os olhos arregalados de medo. — Mãe, eles encontraram-nos!
sussurrou Sofia, a voz a tremer. Maria assentiu sombriamente. Sim, querida, mas não te preocupes, temos um plano. Com movimentos rápidos e precisos, Maria pegou nos gêmeos ainda a dormir, enquanto instruía Sofia a pegar na mochila de emergência. Anos de combate a incêndios tinham-na preparado para crises, mas nada a tinha preparado completamente para este momento. Mal tinham chegado à sala quando a porta da frente explodiu, enviando lascas de madeira a voar pelo ar. Maria protegeu as crianças com o seu corpo, sentindo os fragmentos atingirem-lhe as costas. Através do fumo e da poeira, 3 figuras sombrias emergiram. A liderá-las estava um homem alto com uma cicatriz perto do olho, exatamente como Sofia tinha descrito. Fim da linha, bombeira, rosnou ele, um sorriso cruel a torcer-lhe os traços. Entrega as crianças e talvez te deixemos viver. Maria sentiu uma onda de fúria a percorrer-lhe. Nunca, sibilou ela, recuando lentamente em direção à saída traseira. Nesse momento, o caos irrompeu. As janelas estilhaçaram-se quando os colegas de Maria, que tinham estado de vigia lá fora, invadiram a casa. O som de tiros encheu o ar, misturado com os gritos assustados das crianças. Sofia, corre para a cave, agora! Gritou Maria, empurrando os gêmeos para os braços da menina. Com uma coragem que surpreendeu até Maria, Sofia agarrou nos irmãos e correu, desviando-se habilmente de detritos e confusão. Maria virou-se para enfrentar os intrusos, a sua mente a correr para formar um plano. Ela viu o capitão Silva envolvido em combate corpo a corpo com um dos homens, enquanto João tentava subjugar outro. O homem da cicatriz avançou em direção a Maria, uma arma apontada ao seu peito. Onde estão as crianças? Exigiu ele. Nunca lhes tocarás, rosnou Maria, lançando-se sobre ele num movimento desesperado. Eles caíram, a rolar no chão, numa luta frenética. Maria provou o sabor do sangue na sua boca quando o punho dele acertou no seu rosto, mas ela não cedeu. Com um movimento rápido, ela desarmou o homem, enviando a arma a deslizar pelo chão. Entretanto, na cave, Sofia agachou-se num canto escuro, segurando os gêmeos com força. Ela podia ouvir a luta lá em cima, cada estrondo a fazer o seu coração saltar. Vai ficar tudo bem, sussurrou ela para os bebés, embora a sua voz tremesse. A Maria vai salvar-nos, prometeu ela. De repente, a porta da cave foi escancarada. Sofia abafou um grito quando um dos intrusos desceu as escadas, os olhos a perscrutar a escuridão. Num rasgo de coragem, Sofia tomou uma decisão. Colocando os gêmeos gentilmente atrás de umas caixas, ela respirou fundo e saiu do esconderijo. Ei, tu, seu parvalhão! Gritou ela, a sua voz a ecoar na cave. Estou aqui! O homem virou-se, um sorriso malicioso a formar-se no seu rosto. Ora, ora, o que temos aqui? Sofia correu, atraindo o homem para longe de onde os gêmeos estavam escondidos. O seu coração batia descontroladamente, mas ela manteve-se focada numa coisa: proteger os seus irmãos. Lá em cima, a luta continuava. Maria e os seus colegas lutavam ferozmente, mas estavam em desvantagem. Então, o homem da cicatriz, a sangrar de um corte na testa, jogou a sua última cartada. Chega disto! Gritou ele, segurando um pequeno dispositivo. Ou se rendem, ou faço isto explodir com todos lá dentro. O tempo pareceu congelar. Maria olhou para o detonador na sua mão, o seu sangue a gelar. Ela reconheceu aquele tipo de dispositivo, tal como os usados em ataques de fogo postos sofisticados. Foi assim que mataste o Antônio e a Isabel, não foi? Perguntou Maria, a sua voz cheia de raiva e dor. O homem riu, um som frio e sem humor. O Antônio Pereira estava a cavar demasiado fundo. Ele descobriu a nossa operação, os incêndios, a fraude dos seguros, tudo. Tivemos de o silenciar. Mas por quê? Perguntou Silva, ainda a segurar um dos capangas imobilizado. Por que ir tão longe? Dinheiro, poder, o costume, respondeu o homem casualmente. Os nossos clientes pagam bem para ter os seus problemas resolvidos por um incêndio conveniente. E o Pereira estava prestes a expor tudo. Maria sentiu uma onda de náuseas.
Tantas vidas perdidas, tantas famílias destruídas, tudo por ganância. Nesse momento, um grito vindo da cave gelou o sangue de Maria. Sofia! Chorou ela, o coração a acelerar de medo. Aproveitando a distração, Maria atirou-se ao homem com o detonador. Eles caíram, a lutar pelo controle do dispositivo. Maria sentiu os seus dedos roçarem no detonador e, num movimento desesperado, arrancou-o da sua mão. Silva, apanha! Gritou ela, atirando o dispositivo para o capitão. Com o detonador seguro, a maré da batalha virou. Os bombeiros, treinados e em forma, subjugaram rapidamente os invasores restantes. Maria correu para a cave, o coração a ameaçar saltar-lhe do peito. Encontrou Sofia encurralada por um dos homens, mas a menina não mostrava medo. Os seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Sem hesitar, Maria placou o atacante, enviando-os a rolar pelo chão numa luta feroz. Mas, impulsionada pela adrenalina e pelo desejo de proteger as crianças, Maria ganhou rapidamente a vantagem. Com o último invasor subjugado, Maria virou-se para Sofia, puxando-a para um abraço apertado. Foste tão corajosa, sussurrou ela, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Sofia sorriu fracamente. Só fiz o que tu farias, protegi a minha família. O som das sirenes anunciou a chegada da polícia. Em minutos, a casa estava cheia de agentes, paramédicos e investigadores. Enquanto os criminosos eram levados algemados, Maria reuniu as crianças, verificando-as ansiosamente por ferimentos. Os gêmeos, milagrosamente, tinham dormido durante a maior parte do confronto, acordando apenas com o som das sirenes. O capitão Silva aproximou-se de Maria, a sua expressão uma mistura de alívio e admiração. Acabou, Maria. Temos tudo o que precisamos para desmantelar toda a operação. As confissões deles, combinadas com as provas que reunimos, é o fim da linha para eles. Maria assentiu, sentindo uma onda de emoção. Alívio, exaustão, mas, acima de tudo, um sentimento de justiça por Antônio e Isabel. Enquanto os paramédicos tratavam dos seus ferimentos ligeiros, Sofia aninhou-se perto de Maria, agarrando-lhe a mão com força. Mãe, perguntou ela suavemente. Sim, querida. Podemos ir para casa agora? Maria sorriu, puxando Sofia para mais perto. Sim, meu amor. Podemos ir para casa. Enquanto o sol nascia no horizonte, iluminando a cena caótica à volta da quinta, Maria olhou para as 3 crianças ao seu lado. Sofia, exausta mas orgulhosa, e os gêmeos, alheios ao perigo que tinham enfrentado. Naquele momento, Maria soube que a sua jornada estava longe de terminar. Haveria depoimentos a dar, julgamentos a enfrentar e muito a explicar à medida que as crianças crescessem. Mas uma coisa era certa: eles enfrentariam tudo juntos, como uma família. O fogo que outrora ameaçou destruí-los tinha, ironicamente, forjado laços mais fortes do que Maria alguma vez imaginou ser possível. Com essa força, eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. As semanas que se seguiram ao confronto na quinta foram um turbilhão de depoimentos, exames médicos e reuniões intermináveis. Maria viu-se dividida entre cuidar das crianças e cooperar com as autoridades para garantir que os responsáveis pelo incêndio que matou Antônio e Isabel Pereira fossem devidamente punidos. Numa manhã de sol, Maria acompanhou Sofia a uma consulta com a doutora Catarina, uma terapeuta infantil especializada em traumas. Sofia, geralmente faladora, estava invulgarmente quieta. Não faz mal estares nervosa, disse Maria suavemente, apertando a mão de Sofia. Sofia assentiu, os seus olhos a refletirem uma mistura de medo e determinação. Eu sei, mas se isto me ajudar a ficar mais forte para poder proteger o Tiago e o Miguel, eu faço-o. O coração de Maria apertou-se com o peso que Sofia colocava sobre si mesma. Querida, lembra-te, és uma criança incrível, mas não tens de carregar o mundo às costas. Estamos todos aqui para ajudar. A sessão durou 1 hora e quando Sofia saiu, os seus olhos estavam vermelhos, mas havia um pequeno sorriso no seu rosto. Como foi? Perguntou Maria gentilmente. Difícil, admitiu Sofia.
Mas a doutora Catarina disse que sou muito corajosa e que não faz mal chorar e sentir medo às vezes. Maria abraçou Sofia, sentindo uma onda de orgulho e amor. Ela tem toda a razão. No dia seguinte, Maria levou os gêmeos para o seu check-up mensal. O Dr. Costa, que os acompanhava desde o incêndio, tinha um sorriso genuíno enquanto examinava Tiago e Miguel. Tenho ótimas notícias, anunciou ele. A função pulmonar deles melhorou significativamente. Estão praticamente ao mesmo nível de bebés que nunca inalaram fumo. Maria sentiu lágrimas de alívio a brotarem. Isso é maravilhoso, doutor. Estás a ver, Miguelito? Sussurrou Sofia, inclinando-se para o bebê nos braços de Maria. Estás a ficar tão forte. O médico continuou. É um testemunho do cuidado que lhes tem dado, Maria. Estas crianças têm sorte em tê-la. Essas palavras, embora reconfortantes, trouxeram à superfície uma preocupação que Maria vinha a tentar suprimir. O que o futuro reservaria para ela e para as crianças? A tutela temporária não duraria para sempre. Nessa mesma tarde, Beatriz, a assistente social, fez uma visita surpresa. Maria, precisamos de discutir os próximos passos, disse Beatriz, o seu tom profissional, mas não desprovido de compaixão. A audiência de custódia está a aproximar-se. Maria sentiu o estômago dar um nó. Já? Mas as crianças ainda se estão a adaptar. A Sofia acabou de começar a terapia. Beatriz assentiu compreensivamente. Eu sei, Maria. E serei honesta, tem feito um trabalho incrível com estas crianças. Mas o tribunal vai querer garantir que esta é a melhor situação a longo prazo para elas. Antes que Maria pudesse responder, a campainha tocou. Era o capitão Silva e vários outros bombeiros. Esperamos não estar a interromper, disse Silva, notando a presença de Beatriz. Mas queríamos discutir algo importante consigo, Maria. Nos minutos seguintes, Maria observou comovida, enquanto os seus colegas apresentavam a Beatriz uma série de cartas, declarações e até uma petição assinada por toda a comunidade de bombeiros e muitos residentes locais. Todos nós testemunhamos o amor e a dedicação que a Maria demonstrou por estas crianças, explicou Silva. E acreditamos firmemente que o melhor lugar para elas é aqui, com ela. Beatriz examinou os documentos, visivelmente impressionada. Isto certamente terá um peso significativo na decisão do juiz, admitiu ela. Maria sentiu uma onda de gratidão pelos seus colegas, mas antes que pudesse agradecer-lhes, outra batida na porta interrompeu. Um homem de fato apresentou-se como Gonçalo Oliveira, um investigador de seguros. Desculpe a intromissão, disse ele, educadamente, mas com firmeza. Tenho algumas perguntas sobre o incêndio da casa dos Pereira. Maria trocou olhares preocupados com o capitão Silva. Com todas as revelações sobre a conspiração por trás do incêndio, eles não tinham considerado as implicações do seguro. Senhor Oliveira, começou Maria cautelosamente, dada a natureza sensível do caso e da investigação criminal em curso. Talvez seja melhor agendar uma reunião oficial com a presença dos nossos advogados. Oliveira assentiu, embora os seus olhos revelassem uma curiosidade insatisfeita. Compreendo, mas devo avisá-lo que quaisquer irregularidades descobertas podem afetar significativamente quaisquer pedidos de indemnização relacionados com o sinistro. Depois de Oliveira sair, Maria viu-se rodeada por rostos preocupados. A complexidade da situação parecia crescer a cada minuto. Não te preocupes, tranquilizou Silva. Nós tratamos disso também. Por agora, concentra-te na audiência de custódia. Naquela noite, depois de deitar as crianças, uma tarefa particularmente difícil com Sofia, ainda abalada pelos acontecimentos do dia, Maria permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Sentada na varanda, a contemplar as estrelas, ela deixou as lágrimas que vinha a segurar fluírem livremente. O som de pequenos passos alertou-a para a presença de Sofia. A menina, sem uma palavra, aninhou-se ao lado de Maria, oferecendo um conforto silencioso. Está tudo bem, mãe, sussurrou Sofia após um momento. Somos uma família agora. Ninguém pode mudar isso. Maria abraçou Sofia,
maravilhada com a sabedoria e a força da criança. Tens razão, meu amor. Somos uma família, e vamos enfrentar isto juntos. Enquanto o céu noturno brilhava sobre elas, Maria sentiu a sua determinação renovar-se. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, para todos eles. Mas a cura estava a acontecer, dia após dia, momento a momento. O caminho à frente ainda era incerto, com desafios legais e emocionais a superar. Mas Maria sabia que, com o amor destas crianças e o apoio da sua comunidade, eles poderiam superar qualquer obstáculo. A audiência de custódia aproximava-se, e com ela a oportunidade de oficializar o que os seus corações já sabiam. Eram uma família, forjada no fogo, mas unida pelo amor. O tribunal estava lotado naquela manhã. Maria, sentada rigidamente ao lado do seu advogado, sentia o peso do olhar de todos sobre si. Sofia, Tiago e Miguel estavam na sala ao lado, aos cuidados da Teresa. Maria sentia a ausência deles como uma dor física. O juiz Ramírez, um homem de meia idade com olhos perspicazes, deu início à sessão. Estamos aqui para determinar a custódia permanente de Sofia, Tiago e Miguel Pereira, anunciou ele, a sua voz a ecoar. Menina Santos, por favor, avance. Maria levantou-se, as pernas a tremerem ligeiramente. Ela respirou fundo, lembrando-se por que estava ali. Menina Santos, começou o juiz, pode dizer-nos por que acredita ser a melhor opção para a custódia destas crianças? Maria olhou o juiz diretamente nos olhos, a sua voz firme, apesar do seu nervosismo. Meritíssimo, nos últimos meses, estas crianças tornaram-se a minha vida. Amo-as como se fossem minhas. Prometi a Antônio e Isabel Pereira, na noite em que resgatei estas crianças daquele incêndio, que cuidaria delas. E é uma promessa que tenciono cumprir para o resto da minha vida. O testemunho de Maria foi seguido por uma série de declarações comoventes. O capitão Silva falou sobre a dedicação de Maria como bombeira e como cuidadora. Colegas bombeiros e vizinhos descreveram como Maria tinha reorganizado toda a sua vida para satisfazer as necessidades das crianças. O momento mais comovente veio quando Sofia foi chamada a depor. A menina, parecendo pequena, mas determinada na tribuna das testemunhas, olhou diretamente para o juiz. Meritíssimo, começou ela, a sua voz a tremer ligeiramente. Sei que tem de decidir o que é melhor para mim e para os meus irmãos bebés. Mas quero que saiba que a Maria, ela é a nossa mãe agora. Ela salvou-nos, não só do fogo, mas todos os dias, desde então. Ela faz-nos sentir seguros e amados. Por favor, não nos tire dela. Não havia um olho seco na sala de audiências depois das palavras de Sofia. Maria conteve as suas próprias lágrimas, o seu coração a transbordar de amor pela corajosa menina. O juiz Ramírez parecia profundamente comovido. Estava prestes a falar quando a porta da sala de audiências se abriu de repente. Gonçalo Oliveira, o investigador de seguros, entrou apressado, seguido por 2 agentes da polícia. Com licença, meritíssimo, disse ele, sem fôlego. Mas tenho informações cruciais que afetam diretamente este caso. O juiz franziu o sobrolho, visivelmente irritado com a interrupção. Senhor Oliveira, esta é uma audiência à porta fechada. O que poderia ser tão importante? Oliveira aproximou-se, entregando uma pasta ao juiz. Provas, meritíssimo, sugerindo que o incêndio da casa dos Pereira não foi apenas um acidente trágico ou um ato criminoso de estranhos. As nossas investigações indicam que fez parte de um elaborado esquema de fraude de seguros envolvendo o próprio Antônio Pereira. Um murmúrio chocado espalhou-se pela sala. Maria sentiu como se o chão se tivesse aberto sob os seus pés. Isto é um absurdo, exclamou o capitão Silva, levantando-se. O Antônio era um herói, não um criminoso. O juiz levantou a mão para pedir silêncio, examinando os documentos. A sua expressão tornava-se mais grave a cada página. Menina Santos, disse finalmente o juiz. Tinha conhecimento destas alegações? Maria, ainda atordoada, abanou a cabeça. Não, meritíssimo. Isto não pode ser verdade.
Sofia, ainda na tribuna, olhou em volta, confusa e assustada. O que se está a passar? Por que é que estão a dizer estas coisas más do meu pai? O caos irrompeu na sala de audiências. As vozes elevaram-se, as acusações voaram, as teorias formaram-se em tempo real. O juiz bateu com o martelo repetidamente, tentando restaurar a ordem. Silêncio! Gritou ele finalmente. Dadas estas novas e perturbadoras revelações, não tenho outra escolha senão suspender esta audiência. Temos de investigar completamente estas alegações antes de tomar qualquer decisão sobre a custódia das crianças Pereira. Maria sentiu o seu mundo desmoronar. Tudo pelo que tinha lutado nos últimos meses parecia estar a escapar-lhe por entre os dedos. Maria! A voz de Sofia cortou a confusão. A menina correu para ela, atirando-se para os braços de Maria. Não os deixe separar-nos. O pai não faria isto. Eu sei que ele não faria. Maria abraçou Sofia com força, o seu próprio choque momentaneamente esquecido na necessidade de confortar a criança. Shh, está tudo bem, querida. Vamos descobrir a verdade. Eu prometo. Enquanto a sala se esvaziava, Maria viu-se rodeada pelos seus colegas bombeiros, todos com expressões de choque e incredulidade. Isto não faz sentido nenhum, murmurou João. O Antônio envolvido em fraudes? O capitão Silva parecia ter envelhecido 10 anos em minutos. Maria, disse ele gravemente, precisamos de chegar ao fundo disto, pela memória do Antônio e pelo futuro das crianças. Maria assentiu, uma determinação feroz a substituir o seu choque inicial. Tem razão, capitão. Não vou deixar que a memória do Antônio seja manchada, nem que estas crianças sofram mais do que já sofreram. Naquela noite, depois de deitar as crianças, uma tarefa particularmente difícil com Sofia, ainda perturbada com as revelações, Maria sentou-se à mesa da cozinha, espalhando todos os documentos e informações que tinha. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era arriscado. Investigar por conta própria, especialmente com implicações legais, poderia comprometer as suas hipóteses de obter a custódia. Mas Maria não via outra opção. Devia-o a Antônio, a Isabel e, acima de tudo, às crianças. O que estás a esconder, Antônio? Murmurou Maria, olhando para uma fotografia antiga do seu ex-colega. Mas o que aconteceu realmente naquela noite? Com uma chávena de café forte e a determinação a arder no peito, Maria mergulhou nos documentos. Ela sabia que, algures, enterrada entre relatórios de seguros, depoimentos e provas forenses, estava a verdade. E ela iria encontrá-la, custasse o que custasse. Porque agora, mais do que nunca, o futuro da sua família dependia disso. As verdades incendiárias reveladas naquele dia podiam ter abalado os seus alicerces, mas Maria estava determinada a construir algo ainda mais forte das cinzas. O fogo tinha moldado as suas vidas uma vez, e agora, novamente, teriam de caminhar através das chamas para encontrar a redenção e a paz que tanto mereciam. Os dias que se seguiram à audiência suspensa foram um turbilhão de atividade frenética para Maria. Durante o dia, ela lutava para manter uma aparência de normalidade para as crianças, mas as noites eram dedicadas a uma investigação exaustiva sobre o passado de Antônio Pereira. Numa dessas noites, enquanto procurava numa caixa de documentos antigos que Isabel tinha guardado, Maria descobriu algo perturbador. Vários avisos de atraso e últimas exigências de pagamento. Aparentemente, os Pereira estavam a enfrentar sérias dificuldades financeiras nos meses anteriores ao incêndio. Por que não pediste ajuda, Antônio? Murmurou Maria, sentindo uma mistura de tristeza e frustração. Um som suave fê-la levantar o olhar. Sofia estava na porta da cozinha, a esfregar os olhos sonolentos. Sofia, querida, o que estás a fazer acordada? Perguntou Maria gentilmente. A menina aproximou-se, os olhos fixos nos papéis espalhados pela mesa. Tive um sonho com a mãe e o pai. Maria puxou Sofia para o seu colo, abraçando-a. Queres contar-me? Sofia hesitou, depois falou baixinho. Eles estavam a discutir. O pai parecia preocupado e a mãe estava a chorar. Eu acho que não foi só um sonho. Acho que aconteceu mesmo,
um pouco antes do fogo. O coração de Maria bateu com força. Lembras-te sobre o que eles estavam a discutir? Algo sobre dinheiro? E o pai a dizer que ia arranjar uma maneira de resolver tudo, respondeu Sofia, a sua voz a tremer ligeiramente. Maria abraçou Sofia com mais força, a sua mente a correr. Seria esta a peça que faltava no puzzle? Nos dias que se seguiram, Maria intensificou a sua investigação. Contactou ex-colegas de Antônio, vasculhou registros bancários e até arriscou uma visita discreta ao local do incêndio, agora apenas um terreno vazio, rodeado por fita policial. Durante essa visita, Maria fez uma descoberta intrigante. Escondida entre os escombros, encontrou uma pendrive parcialmente derretida. Com o coração a acelerar, ela levou-a a um especialista em recuperação de dados. Enquanto esperava pelos resultados, Maria confrontou 2 dos ex-colegas de Antônio que ela suspeitava estarem envolvidos de alguma forma. "Estás a cavar demasiado fundo, Santos", avisou um deles, o seu tom ameaçador. "Algumas verdades é melhor ficarem enterradas." Maria não vacilou. O Antônio era um bom homem. Ele merece que a verdade seja conhecida, seja ela qual for. De volta à casa, Maria encontrou Sofia, Tiago e Miguel invulgarmente quietos. A tensão dos últimos dias estava claramente a afetá-los. "Mãe", disse Sofia hesitante, "nós vamos ficar juntos, não vamos? Eles não nos vão levar embora?" O medo na voz de Sofia partiu o coração de Maria. Ela ajoelhou-se, encontrando o olhar da menina. "Eu prometo-te, Sofia, farei tudo o que puder para manter a nossa família unida. Vocês são o que mais importa para mim." Naquela noite, o especialista em recuperação de dados ligou a Maria. "Precisa de ver isto imediatamente", disse ele, a sua voz urgente. Maria correu para o laboratório, o coração a bater descompassadamente. O que ela encontrou na pendrive recuperada deixou-a sem fôlego. Havia e-mails, gravações de áudio e documentos detalhados que descreviam uma elaborada rede de chantagem e corrupção. Antônio não era um perpetrador, mas uma vítima. Ele tinha descoberto o esquema de fraude de seguros e estava a reunir provas para o expor. Mas os verdadeiros criminosos tinham-no encurralado, ameaçando a sua família se ele não cooperasse. A última entrada era uma gravação de áudio, datada do dia do incêndio. A voz de Antônio, tensa e determinada, encheu a sala. "Se algo me acontecer, que a verdade seja conhecida. Eu, Antônio Pereira, não sou cúmplice neste esquema criminoso. Estou a reunir provas para expor os verdadeiros culpados. Isabel, Sofia, Tiago, Miguel, eu amo-vos. Espero que um dia possam compreender e perdoar-me por vos ter colocado em perigo. Farei o que for preciso para vos proteger." Maria sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Antônio não era um criminoso, mas um herói até ao fim, disposto a sacrificar tudo para fazer a coisa certa. Com a prova em mãos, Maria sabia que tinha de agir rapidamente. Ela convocou uma reunião de emergência com o seu advogado e o capitão Silva. "Isto muda tudo", disse o advogado, examinando as provas. "Com isto, podemos não só limpar o nome de Antônio, mas também expor os verdadeiros criminosos." O capitão Silva, visivelmente emocionado, colocou uma mão no ombro de Maria. "O Antônio teria orgulho de ti, Maria. Nunca desististe dele, nem das crianças." Maria assentiu, determinada. "Agora precisamos de nos preparar para a audiência retomada. Está na hora de a verdade vir ao de cima." Nos dias que antecederam a audiência, Maria trabalhou incansavelmente com o seu advogado e as autoridades para organizar todas as provas. Ela sabia que o que estava prestes a revelar abalaria muitas pessoas, possivelmente até alguns colegas bombeiros. Na véspera da audiência, Maria reuniu Sofia, Tiago e Miguel na sala. Os gêmeos, agora mais velhos e mais conscientes, brincavam no tapete, enquanto Sofia se aninhava ao lado de Maria no sofá. "Amanhã é um dia importante", começou Maria suavemente. "Vamos contar ao juiz tudo o que descobrimos sobre o vosso pai." Sofia olhou para Maria, os seus olhos cheios de esperança e medo. "E depois disso, podemos ficar juntos para sempre?" Maria puxou Sofia para um abraço apertado, estendendo os braços para incluir os gêmeos.
é o que eu mais quero no mundo, meus amores. E prometo que, aconteça o que acontecer amanhã, lutarei com todas as minhas forças para manter a nossa família unida. Ao abraçar as crianças, Maria sentiu uma mistura de determinação e apreensão. Amanhã, a verdade viria à tona, e com ela, a esperança de um novo começo para a sua família inesperada, forjada na tragédia, mas fortalecida pelo amor e pela perseverança. O caminho à frente ainda era incerto, mas Maria estava pronta para enfrentar qualquer desafio, porque agora ela sabia, para além de qualquer dúvida, que estava a lutar não apenas pela memória de Antônio e Isabel, mas pelo futuro de Sofia, Tiago e Miguel. O futuro da sua família. O tribunal estava lotado na manhã da audiência retomada. A tensão era palpável enquanto todos os olhos se viravam para Maria, que entrou com uma determinação inabalável gravada no rosto. Sofia, Tiago e Miguel sentaram-se na primeira fila, ao lado do capitão Silva e de outros bombeiros. O juiz Ramírez bateu o martelo, dando início à sessão. "Menina Santos", começou ele, o seu tom grave. "Entendo que tem novas provas a apresentar. Prossiga." Maria levantou-se, respirando fundo. Meritíssimo, nos últimos dias, conduziu uma investigação exaustiva sobre os eventos que levaram à morte de Antônio e Isabel Pereira. O que descobri não só limpa o nome de Antônio, como revela uma conspiração muito maior. Com isso, Maria começou a apresentar as provas recuperadas da pendrive, e-mails, documentos financeiros e, finalmente, a gravação de áudio de Antônio foi reproduzida para o tribunal estupefacto. A voz de Antônio soou clara e determinada. "Estou a reunir provas para expor os verdadeiros culpados. Farei o que for preciso para proteger a minha família." Um suspiro coletivo de choque e incredulidade varreu a sala. Sofia, ao ouvir a voz do seu pai pela primeira vez, desde o incêndio, soltou um soluço abafado. Maria continuou, a sua voz firme, apesar da sua emoção. Antônio Pereira não era um criminoso. Era um herói que descobriu um esquema de fraude massivo e estava a trabalhar secretamente para o expor. Ele foi ameaçado, chantageado, mas nunca cedeu à corrupção. O investigador de seguros, Gonçalo Oliveira, que tinha feito as acusações contra Antônio na audiência anterior, parecia visivelmente abalado. Maria olhou para ele diretamente. "Senhor Oliveira, acredito que foi enganado pelos verdadeiros criminosos. As provas mostram que certos indivíduos, dentro da sua própria empresa, estavam envolvidos." Oliveira empalideceu, olhando em volta freneticamente. 2 homens no fundo da sala tentaram sair discretamente, mas foram rapidamente detidos por agentes que Maria tinha posicionado estrategicamente. O juiz Ramírez, visivelmente abalado com as revelações, ordenou um recesso para que as autoridades pudessem processar a nova informação e efetuar as prisões necessárias. Quando a sessão foi retomada, a atmosfera no tribunal tinha mudado drasticamente. O que começou como uma audiência de custódia tinha se tornado algo muito maior. Sofia, com lágrimas nos olhos, pediu permissão para falar. O juiz, comovido pela coragem da criança, assentiu. "Eu sempre soube que o meu pai era um herói", disse Sofia, a sua voz a tremer de emoção. "Ele ensinou-nos a fazer sempre o que está certo, por mais difícil que seja. E foi isso que ele fez. Até ao fim." Maria sentiu o coração inchar de orgulho e amor pela coragem de Sofia. Ela aproximou-se, colocando uma mão reconfortante no ombro da menina. O juiz Ramírez pigarreou, visivelmente comovido. "Menina Santos, a sua dedicação em descobrir a verdade e limpar o nome de Antônio Pereira é verdadeiramente admirável. Mais do que isso, a sua devoção a estas crianças é evidente para todos nesta sala." Maria susteve a respiração, o coração a bater descompassadamente. E, considerando todas as provas apresentadas, tanto sobre o caráter da menina Santos, como sobre as circunstâncias extraordinárias que uniram esta improvável família, este tribunal concede a Maria Santos a custódia permanente de Sofia, Tiago e Miguel Pereira. O tribunal irrompeu em aplausos. Maria, mal acreditando, abraçou Sofia com força, lágrimas de alegria a escorrerem-lhe pelo rosto. "É oficial", sussurrou ela para Sofia.
Somos uma família agora, para sempre. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de atividade. As revelações em tribunal desencadearam uma investigação massiva, levando à prisão de vários indivíduos envolvidos no esquema de fraude. O nome de Antônio Pereira foi oficialmente limpo e ele foi homenageado póstumamente pela sua coragem e integridade. Finalmente, na véspera de Natal, exatamente um ano após a tragédia que unira as suas vidas, Maria, Sofia, Tiago e Miguel reuniram-se no quartel dos bombeiros para uma celebração especial. O quartel estava decorado festivamente, com uma grande árvore de Natal no centro, adornada com ornamentos feitos à mão pelas crianças. Bombeiros e as suas famílias reuniram-se, criando uma atmosfera calorosa e acolhedora. O capitão Silva pediu silêncio, a sua voz embargada pela emoção. Este ano ensinou-nos muito sobre perda, coragem e o verdadeiro significado de família. Hoje, não só celebramos o Natal, mas também honramos a memória de Antônio e Isabel Pereira e celebramos a nova família que renasceu das cinzas daquela tragédia. Sofia deu um passo à frente, surpreendendo todos ao pedir para falar. Maria assentiu encorajadoramente, segurando Tiago e Miguel nos braços. Há um ano perdi os meus pais, começou Sofia, a sua pequena voz firme. Pensei que tinha perdido tudo, mas depois a Maria salvou-nos, não só do fogo, mas todos os dias desde então. Ela fez uma pausa, olhando com amor para Maria e para os seus irmãos. Aprendi que a família não é apenas sobre quem te deu a vida, mas sobre quem te ensina a vivê-la. A Maria ensinou-nos sobre o amor, a coragem e a importância de lutar pela verdade. Não havia um olho seco no quartel depois de Sofia terminar o seu discurso. Maria aproximou-se, abraçando as 3 crianças com força. O capitão Silva ergueu um copo. A Antônio e Isabel, que nos deixaram um legado de coragem. A Maria, Sofia, Tiago e Miguel, que nos mostram que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis. E a todos nós, que formamos esta grande família de bombeiros. Enquanto todos brindavam, Maria olhou em volta, o coração a transbordar de gratidão. Há um ano, ela era apenas mais uma bombeira dedicada. Agora, era mãe de 3 crianças incríveis, parte de uma comunidade amorosa e guardiã de um legado de coragem e integridade. Mais tarde, naquela noite, com as crianças a dormirem profundamente após a celebração, Maria encontrou-se sozinha por um momento, a olhar pela janela para a neve que caía suavemente. Obrigada, Antônio e Isabel, sussurrou ela para a noite. Prometo cuidar deles com todo o amor e dedicação que vocês teriam dado. Eles saberão sempre como vocês foram corajosos e amorosos. Um pequeno som fê-la virar-se. Sofia estava na porta, a esfregar os olhos sonolentos. Está tudo bem, mãe? Perguntou ela. Maria sorriu, abrindo os braços. Sofia correu para o seu abraço. Está tudo perfeito, meu amor, respondeu Maria. Juntas, mãe e filha olharam pela janela, observando os flocos de neve a dançarem no céu noturno. O futuro estendia-se diante delas, cheio de promessas e possibilidades. Das cinzas de uma tragédia, uma nova família tinha renascido, forjada no fogo, temperada pelas provações e unida por um amor que transcendia o sangue. Maria sabia que, acontecesse o que o futuro trouxesse, eles enfrentá-lo-iam juntos, como uma verdadeira família. Enquanto a neve continuava a cair, cobrindo o mundo com um manto branco e puro, Maria sentiu uma paz profunda instalar-se no seu coração. Este não era o fim da sua jornada, mas o início de um novo capítulo, um capítulo cheio de amor, esperança e a promessa de muitos natais felizes por vir.